livro Superação, traduzido do inglês Made, de Stephen Land. Capítulo 3, Moradia Provisória. Meus pais foram embora do estado de Washington quando eu tinha 7 anos, para longe de todos os nossos parentes. Morávamos em uma casa localizada nas encostas da cordilheira Chugach, em Anchorage, na Alasca. A igreja que então frequentávamos tinha vários programas sociais para pessoas sem teto e comunidades de baixa renda. Quando criança, o meu favorito era o de doações para gente necessitada, nas festas de fim de ano. Após a missa de domingo, mamãe deixava que meu irmão e eu escolhêssemos um anjo de papel da árvore de Natal no saguão da igreja. Iríamos ao shopping depois do brunch a fim de escolher os itens listados para uma menina ou menino sem um nome da mesma idade que nós, a quem daríamos brinquedos novos, pijamas, meias e sapatos. Um ano foi entregar ceia com a minha mãe a uma família. Aguardei minha vez de dar meus presentes delicadamente embrulhados ao homem que abriu a porta de um apartamento úmido. Ele tinha cabelos grossos e escuros e uma camiseta branca cobrindo a pele curtida. Depois que dei a ele minha sacola de presentes, mamãe lhe entregou uma caixa com peru, batatas e vegetais enlatados. Ele acenou com a cabeça e então fechou calmamente a porta. Fui embora desapontada. Pensei que ele nos convidaria para entrar, para que eu pudesse ajudar sua filhinha a abrir os presentes que tinha escolhido a dedo e ver como ela ficaria feliz com eles. Os sapatos novos de verniz eram os mais bonitos da loja, diria ela. Eu me perguntei por que o pai não ficou mais feliz em poder dar esses presentes à filha. Na adolescência, passava algumas tardes no centro de Anchorage entregando marmitas a pessoas sem teto. Íamos lá para testemunhar e compartilhar o evangelho com elas. Em troca de sua escuta atenta, oferecíamos maçãs e sanduíches. Eu dizia, Jesus te ama. Mas um homem sorriu para mim e disse, parece que ele ama você um pouco mais. Eu lavava carros para arrecadar dinheiro para nossa viagem a orfanatos em Barra México ou retiros religiosos para crianças em Chicago. Olhando em retrospecto para esses esforços e o lugar onde estava agora, lutando para encontrar trabalho e um local seguro para morar, tais esforços, embora nobres, eram caridade, uma solução temporária que transformavam pessoas pobres em caricaturas, anjos de papel anônimos em uma árvore. Trouxe à memória o homem que atendeu à porta, a quem dei uma pequena sacola de presentes. Hoje em dia, era eu quem abriria a porta, aceitando caridade, aceitando que não era capaz de sustentar minha família, aceitando o pequeno gesto deles, um novo par de luvas, um brinquedo, em seu impulso de se sentirem bem. Mas não havia meio de colocar assistência médica ou creche em uma lista. Como meus pais criaram a mim e a meu irmão a milhares de quilômetros de nossas raízes no noroeste do estado de Washington, onde meus avós moravam, minha formação teve como base o que a maioria chama de classe média norte-americana. Nós não passávamos nenhuma necessidade básica, mas meus pais não conseguiam bancar várias despesas, como aulas de dança ou karatê, e não havia uma poupança destinada à nossa formação universitária. Aprendi bem rápido o valor do dinheiro. Comecei a trabalhar como babá aos 11 anos e quase sempre tive 1 ou 2 empregos depois disso. Trabalhar estava no meu sangue. Meu irmão e eu estávamos protegidos pelo sudário de nossa religião e pela segurança financeira de meus pais. A segurança era algo incutido em mim. Eu estava segura e nunca questionei isso até não estar mais. 3 pontinhos, passagem de tempo. Jamie cerrou os olhos quando eu lhe disse que queria levar Mia para morar com meu pai e minha madrasta Charlotte.
Mia mal tinha feito 7 meses, mas já presenciara vários de seus rompantes de raiva. Os ataques e destruições me deixaram traumatizada. Pesquisei online, disse, procurando no bolso um pedaço de papel enquanto eu segurava Mia contra meu quadril. Eles têm uma calculadora de pensão alimentícia e a quantia parece mais que justa. Ele arrancou o papel da minha mão, amassou-o e jogou no meu rosto, com um olhar furioso que não desviava do meu. Não vou pagar a sua pensão alimentícia, disse ele com a mesma fúria. Você que deveria me pagar. Sua voz subia de tom enquanto ele falava e andava para lá e para cá. Você não vai a lugar nenhum, apontou para Mia. Vou levá-la embora tão rápido que sua cabeça vai girar. Com isso, ele se virou para sair, soltando um grito de raiva enquanto, com um murro, fazia um buraco na janela Pexicals da porta. Mia deu um pulo e um berro agudo que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mão tremia enquanto eu ligava para a linha de apoio contra a violência doméstica. Eu mal conseguia explicar o que estava acontecendo e Jamie já começara a telefonar sem parar. Eles me orientaram a desligar e chamar a polícia. Minutos depois, os faróis de um carro de patrulha iluminaram toda a lateral do trailer. Um policial bateu de leve na porta quebrada. Ele era tão alto que a cabeça quase encostava no teto. Enquanto eu lhe contava o que tinha acontecido, ele fez algumas anotações, examinou a porta, assinou com a cabeça e perguntou se estávamos bem, se nos sentimos seguras. Depois de 1 ano de abuso, ameaças e gritos de insulto dirigidos a mim, essa pergunta gerou bastante alívio. A maior parte da fúria de Jamie era invisível. Ela não deixava hematomas ou marcas roxas, mas desta vez havia marcas visíveis. Era possível mostrar os vestígios de sua fúria. Eu poderia dizer, ele fez isso com a gente. E as pessoas veriam, balançariam a cabeça e me diriam, sim, estou vendo que ele fez isso com você. O boletim de ocorrência que o policial deixou era um atestado de que eu não estava louca. Eu o carreguei dentro da bolsa durante meses, como um certificado. 3 pontinhos. Passagem de tempo. As primeiras noites que passamos no apartamento provisório, fora da rua principal, alimentaram minha insegurança. Cada barulho que ecoava pelas paredes e pisos do complexo me fazia pular. Toda hora eu verificava se a porta estava trancada quando estávamos em casa, algo que nunca tinha feito antes. Mas éramos apenas minha filha e eu era a única proteção que ela tinha. Quando morávamos num abrigo para sem-teto, a entrada levava direto à porta da minha casa, então meu carro ficava estacionado bem do lado de fora, caso precisássemos fugir. Nunca vi ou ouvi meus vizinhos, que viviam todos em casas containers separadas e estávamos cercados pela natureza, árvores e campos que causavam uma sensação de paz, não de perigo. Aquele pequeno espaço era meu e eu não temia invasões, mas no apartamento as paredes e pisos pareciam finas demais e havia muitas vozes desconhecidas. Na escadaria, estranhos subiam e desciam, gritando uns com os outros. Eu olhava fixo para a porta da frente, a única coisa entre nós e o resto do mundo, sabendo que alguém poderia arrombá-la a qualquer momento. Estávamos cercados por outros apartamentos naquele retângulo cinza, mas a única evidência de moradores eram as vozes por trás das paredes, a enorme pilha de lixos nas caçambas e os carros parados no estacionamento. Talvez eu me sentisse mais segura se tivesse conhecido meus vizinhos, se tivesse visto a cara deles. Os sons noturnos, sapatos de salto que estalavam no piso, uma voz grave e inesperada e depois a risada de uma criança embalavam meu sono. Eu me levantava várias vezes de madrugada para olhar Mia. Ela dormia no quarto ao lado em um berço portátil. Na maioria das noites, eu ficava acordada durante horas, recordando os momentos no tribunal com Jane. Fiquei de pé em frente ao juiz.
perto de Jamie e do advogado dele. Eu não tinha casa e lutava pela guarda de Mia. Não era segredo que meses de palavras iradas de Jamie contra mim causaram minha depressão. E agora ele usava isso como fundamento da alegação de que eu não estava apta para cuidar da nossa filha. Meu fracasso parecia me envolver. Era como se o advogado de Jamie e o juiz pensassem que eu achava melhor assim, como se eu pensasse que criar uma filha longe de um lar estável era aceitável, como se eu não pensasse a cada segundo em uma maneira de melhorar nossa situação se fosse capaz. De algum modo, tentar tirar Mia de um lugar em que fui castigada e brutalizada até me curvar no chão, soluçando feito uma criança pequena, parecia algo ruim. Ninguém enxergava que eu estava tentando dar uma vida melhor à minha filha. A única coisa que viam era que eu a tirei daquilo que considerava um lar financeiramente estável. De algum jeito descobri uma força quase instintiva e obtive a guarda. Consegui meu próprio espaço, um lugar para Mia ficar comigo. Ainda assim, na maioria das noites, eu me consumia de culpa por tudo aquilo que nos faltava. Alguns dias, a culpa era tão pesada que eu não conseguia estar totalmente presente com Mia. Eu me forçava a ler livros dela antes de dormir e balançá-la com suavidade na mesma cadeira em que minha mãe lia histórias para mim. Eu dizia a mim mesma que amanhã seria melhor, que eu seria uma mãe melhor. Permanecia sentado observando Mia comer ou andava pela cozinha bebendo meu café e olhando fixo para o nosso orçamento e meu horário de trabalho que pendurei nas paredes. Se saíssemos para comprar comida, eu passava a manhã checando os saldos na conta bancária e em meu cartão de benefícios, um cartão de débito destinado a comprar comida, fornecido pelo governo, a fim de ver quanto dinheiro nos restava. Os cartões de benefícios ainda eram relativamente novos, foram implementados em 2002. Solicitei vales-refeição quando estava grávida e James se recordava de sua mãe pagando compras com vales-refeição e sempre ridicularizava essa lembrança. Eu era grata pelos programas que alimentavam minha família, mas também trazia para casa uma sacola de vergonha, lutando mentalmente contra o que a Caixa pensava a meu respeito. Uma mulher com um bebê em um sling, comprando comida à custa de assistência pública. Todos viam que eram os vales-refeição. Os grandes cupons de papel WIC, Women, Infants and Children, bebês, mulheres e crianças, que nos compravam ovos, queijo, leite e manteiga de amendoim. O que não viam era o saldo, por volta de $200, dependendo de meus rendimentos, e que era todo o dinheiro que eu tinha para comida. Eu tinha que fazê-lo durar até o fim do mês, até o saldo ser recarregado no início do mês seguinte. Eles não me viam comer sanduíches de manteiga de amendoim e ovos cozidos, racionando minha xícara matinal de café para fazê-lo durar. Embora ainda não soubesse, o governo trabalhara naquele ano para mudar o estigma que atingia as 29 milhões de pessoas que usavam vales-refeição, dando um novo nome a eles: Programa de Assistência Nutricional Suplementar, SNAP, na sigla em inglês. Mas o nome SNAP, ou vales-refeição, não importava. O pressuposto de que os pobres roubavam o dinheiro dos impostos de trabalhadores norte-americanos para comprar junk food não mudava. Apesar de perdida em meus próprios pensamentos, eu estava obcecada pelo fato de ser ou não uma boa mãe. Eu estava fracassando, concentrava-me mais em como sobreviveríamos a semana do que em minha filha. Quando morava com Jamie, o trabalho dele me permitia ficar em casa com Mia. Sentia falta de ter o dia todo para nós, de poder observá-la, aprender e me orgulhar. Agora parecia que mal sobrevivíamos, sempre atrasada para alguma coisa, sempre no carro, sempre com pressa para acabar de comer e limpar tudo, sempre me mexendo, mal parando para respirar, com medo de atrasar as contas, esquecer alguma coisa, ferrar ainda mais com as nossas vidas. Eu simplesmente não tinha tempo para que Mia observasse uma largada.
observasse uma lagarta atravessando sem pressa a calçada. Embora eu ouvisse quase todo o barulho fantasmagórico de descarga e o movimento de cadeiras pelo piso dos apartamentos vizinhos, a mulher que morava no andar embaixo do meu fazia questão de se apresentar, batendo no próprio teto com uma vassoura ou esfregão e gritando sempre que Mia corria pelo chão. Quando chegamos de mudança, varri folhas e teias de aranha do deck para o terreno abaixo. Ela gritou: "Que porra é essa?" debaixo de mim. Além das batidas com a vassoura, Deus. Só quem viveu sabe. Essa foi a primeira vez que ela falara semi-diretamente comigo. Que merda é essa? Continuou ela. Você está jogando sujeira em mim, porra. Entrei devagar, fechei a porta de mansinho e me sentei imóvel no sofá, na esperança de que ela não subisse e batesse na minha porta. Meus vizinhos do andar de cima, uma mãe e 3 filhos, quase nunca estavam em casa. Nas primeiras semanas, eu só os ouvi. Eu me deitava por volta das 10 da noite e eles chegavam subindo as escadas mais ou menos nesse horário. Depois de 20 minutos ou mais, tudo ficava quieto de novo. Certa manhã, ao raiar do sol, ouvi-os sair e corri para a janela para vê-los, curiosa sobre quem eram as pessoas na mesma situação que eu. A mulher era alta e usava uma jaqueta corta-vento roxa e vermelha e tênis brancos. Ela mancava ao andar. 2 meninos em idade escolar e uma menina caminhavam atrás dela. Não conseguia imaginar o que estava passando. Só tinha uma para cuidar. Eu a vi algumas vezes depois disso. O cabelo da garotinha estava sempre limpo. O cabelo da garotinha estava sempre limpo, com tranças decoradas com fitas de cores vivas. Eu me perguntava onde eles iam o dia todo, como ela fazia as crianças ficarem tão quietas e bem comportadas. Ela parecia uma boa mãe, respeitada pelos filhos, o que eu invejava. Mia acabara de aprender a andar ereta e parecia correr ou fugir de mim todos os segundos em que estava acordada. Você aprende a gostar de café, disse a minha vizinha Brooke quando nos encontramos depois de uma inspeção domiciliar, referindo-se à proibição de álcool. Até então, só nos havíamos cruzado pelos corredores de maneira desajeitada e esta era a primeira vez em que nos falávamos. Conheci Brooke em minha vida antiga, quando ela servia as cervejas no bar que eu frequentava. Ficava pensando no que a levou até este lugar, mas nunca perguntei, assim como nunca quis que ela me perguntasse. Nunca conversei com nenhum dos homens que moravam na casa de passagem do outro lado do complexo. Eu os vi em pé no caminho que dava para os apartamentos deles, de calças de moletom e chinelo, fumando cigarros. Um homem mais velho que tinha uma família que o buscava de vez em quando, mas os outros não pareciam ir a lugar algum. Talvez estivessem apenas passando um tempo naquele lugar. Eu meio que me sentia do mesmo jeito. Sentia falta de ir a bares. Sentia falta de beber uma cerveja se quisesse, não necessariamente da cerveja em si, mas de não me preocupar com a autoridade domiciliar aparecendo de surpresa. Era a liberdade que me fazia falta. Sentia falta de várias liberdades. De sair, de ficar, de trabalhar, de comer ou de não comer, de dormir nos dias de folga, de ter um dia de folga. Mia e eu tínhamos uma vida aparentemente normal, com compromissos e responsabilidades ao longo do dia. Fui selecionada para uma bolsa na creche, mas somente meio período. O marido de minha amiga, John, tinha um pequeno negócio de jardinagem e me pagava $10 por hora para remover ervas daninhas, para podar arbustos e tirar flores mortas de canteiros de azaleias. Eu dirigia por toda a região noroeste da Península Olímpica para pequenos condomínios.
condomínios fechados, com uma lata de lixo grande na traseira do meu carro, que continha um balde pintado de branco com ferramentas e alguns pares de luvas. Alguns clientes tinham uma área marcada para eu jogar as ervas daninhas e as apararas. E as apararas. Jesus. E as aparas, gente, é isso. Caso contrário, eu tinha que ensacá-las e colocá-las no meio-fio ou carregá-las na traseira do meu carro. John tinha só uns poucos clientes fixos, com empregos importantes o bastante para precisarem da minha ajuda. Então eu preenchia a maior parte do tempo com trabalhos que encontrava por conta própria. Chegava a cobrar $20 ou a $25 por hora, mas com o tempo de deslocamento só conseguia trabalhar de 2 a 3 horas por dia. Jardinagem significava engatinhar o tempo todo. A maioria das pessoas me contratava para limpar as ervas daninhas de encostas inteiras cobertas de lascas de madeira. Eu passava horas com luvas na mão e calças Carhartts com reforços nos joelhos, enchendo baldes, latas de lixo e sacolas com ervas daninhas que as pessoas me pagavam para matar de maneira orgânica, arrancando-as uma a uma. Era um trabalho bom, mas por ser sazonal, acabaria em questão de semanas e eu não sabia o que fazer depois. O mercado de empregos de Port Townsend também era sazonal, dependente dos turistas com bolsos cheios e barrigas vazias. Não havia trabalhos normais com horários de mãe ou outros em que eu tivesse experiência de qualquer modo. Sempre trabalhei em cafés ou em empregos bizarros que eu não poderia de fato listar em um currículo. Mesmo limpar a pré-escola aos domingos não era o bastante. Mas por hora eu tinha trabalho e tentava me concentrar em fazer o melhor que podia. Eu deixava Mia na creche ao meio-dia e 3 vezes por semana. O pai dela buscava e ficava com ela até às 7 horas. Algumas noites em que Mia estava com James, eu me sentava no deck, encostada na parede. Uma de minhas vizinhas sempre aparecia do lado de fora com a filha, na pequena faixa de grama entre o prédio e as árvores. A filha dela era um pouco mais nova que Mia. Ambas tinham a pele muito bonita, quase transparente. Eu ouvi a jovem mãe perguntar com doçura: "Você vai descer no escorregador?" Enquanto a filha subia os degraus do desbotado brinquedo de plástico vermelho e azul, provavelmente abandonado por um inquilino lá há algum tempo. "Yupi", dizia a mãe enquanto a bebê escorregava. "É uma mãe melhor que eu", pensava, ouvindo-a narrar os trajetos acima e abaixo da filha no escorregador, sabendo que talvez nunca fosse capaz de demonstrar a mesma empolgação. Porém, em um desses fins de tarde, paramédicos e bombeiros passaram pelo pequeno escorregador na grama, tirando-o do caminho. Todos eles foram até o apartamento da mãe de pele bonita. Eu não ouvia o bebê. Inclinei-me para a frente na grade da varanda para ver o que estava acontecendo. Vários vizinhos fizeram o mesmo. Um dos bombeiros olhou para cima, para todos nós, e instintivamente deu um passo para trás a fim de me esconder. Ele balançou a cabeça. Eu me perguntava com o que nós nos parecíamos. Homens e mulheres em moradias transitórias, espiando pelas grades. E me perguntava como a polícia e os bombeiros se referiam ao prédio e a nós. Por quais outros motivos já haviam sido chamados aqui? Fui para dentro antes que eles tirassem a mãe com uma maca. Não queria que ela me visse olhando, mesmo que seus olhos estivessem fechados. Quis dar a ela a dignidade que merecia. Eu teria desejado o mesmo. 1 hora mais tarde, quando deixei o apartamento para pegar Mia, Brooke saiu, de olhos arregalados, bochechas vermelhas, pronta para espalhar a fofoca. "Você sabe o que aconteceu, né?" disse ela, correndo em minha direção. Fiz que não com a cabeça. Ela disse que alguém tinha vindo devolver o bebê quando encontraram a mãe desmaiada na cama. Eles não conseguiram acordá-la.
Ela tinha tomado soníferos e esvaziado uma garrafa inteira de vodka. Só que eles a encontraram a tempo. Ela está viva, Brooke me assegurou. Então ela suspirou e encolheu os ombros. Que bela abstinência dela. A primeira coisa em que pensei não foi se a mulher estava bem ou a garotinha. Só esperava que Jamie não ouvisse falar a respeito. Eu vivia com medo de que qualquer coisa ruim que acontecesse ao redor de Mia, incluindo na creche Early Head Start que ela frequentava, teria reflexo negativo em minha frágil permissão de ser sua mãe em tempo integral. Eu mergulhara Mia em um mundo de pobreza, cercando-a de pessoas que tentavam lidar com isso de um jeito muitas vezes trágico. Algumas que foram para a cadeia ou reabilitação por tanto tempo, que perderam as próprias casas, algumas tão iradas por trabalharem sem parar, outras que sofriam com sintomas de doenças mentais. Mamãe escolheu desistir completamente, uma opção tão tentadora que, por um rápido instante, senti uma ponta de inveja.